foram vítimas de prova ilícita escancarada. E a metade do Brasil disse: onde se viu, está certo, bem feito. Agora o Temer foi vítima de outra prova ilícita, aí a outra metade disse: bem feito. Mas será que nós não podemos mais do que isso? No plano político, etc., dá para discutir esse assunto, mas não tinha que discutir isso mais aprofundadamente, se a resposta tem que ser dada pelo professor, pela academia ou pelo direito? Essa questão. E por último, por que quando um juiz, Ministério Público ou Tribunal comete uma ilegalidade, inconstitucionalidade, vai na mesma linha, a comunidade jurídica atua como torcedor? Por que os professores cada vez ensinam menos direito e mais teoria política do poder, ou seja, uma má teoria política do poder? Com uma Constituição como essa, é possível você ser um ortodoxo constitucional e fazer revoluções. Eu não preciso corrigir moralmente essa Constituição que fez todas as questões ético-morais, etc., no plano da esfera pública antes. Por que deixamos que implantasse no Brasil tantas, com tanta gente desempregada, mas tantas fábricas de princípios? Criamos uma espécie de confederação pan-principiológica do Pindorama, em que qualquer juízo pessoal moral vira princípio, inclusive em tese de doutorados, e pior por vezes financiados pela viúva. Por que deixamos que o aluno leve para a sala de aula um livro facilitado ou mastigado ou coisas afins e, entre aspas, estude por ele? A resposta é talvez porque fracassamos. Talvez a gente tenha fracassado e alguém ainda não tenha avisado: olha, vocês fracassaram, estão exigindo pouco e, portanto, se todos os gatos são pardos, eu já não consigo separar a partidez dos gatos. E, enfim, talvez, né, na discussão como aquela do Adson de Mel, que pergunta para o Guilherme de Baskerville: ó, mestre, eu enxergo o cavalo, não enxergo a cavalidade. Talvez nós tenhamos aí os olhos para ver a fracassidade do fracasso do direito que nós estamos envolvendo. Ou será que o ensino jurídico não virou efetivamente um estado de natureza epistêmica? Em que cada um diz o que quer, cada um escreve o que quer, cada um publica o que quer. Parece ter havido um grande workshop nacional em que se convencionou que a Constituição diz o que os juízes dizem que ela diz. Um Grum workshop. A tese do workshop: queremos subjugar o Brasil a partir de um positivismo jurisprudencialista. Eu estou dizendo aqui positivismo jurisprudencialista, eu falo aqui uma coisa muito simples assim. Nota de rodapé: substituição do direito legislado pelo direito dos tribunais. Denúncias já feitas inclusive na Alemanha por Liebig Maus, e mais especificamente, e com muita mais, e por um positivista da CEPA, que eu não sei se o Gustavo conhece, que é o Matthias Gestaeck, da Alemanha, que exatamente usa a expressão positivismo jurisprudencialista para dizer que não existe mais a Constituição alemã. Só existe que o tribunal, o Verfassungsgericht, diz que a Constituição é mutatis mutandis. Faça a distinção, claro, porque lá o Poder Judiciário não faz, o Tribunal Constitucional fica à parte, portanto, essas tensões todas vão para o Tribunal Constitucional. Então vamos lá, vou exercitar de novo, então, portanto, a minha lera. Eu sofro de lesão epistêmica, lesão por esforço epistêmico repetitivo. Então, algumas coisas que muitos já ouviram, eu vou dizer de novo. Quando o ex-ministro Teori Zavascki estava por assumir no STF, eu escrevi um texto falando do passado, do presente e do futuro do STF em 3 atos. Que, na verdade, era sobre o passado, o presente e o futuro do judiciário e do direito brasileiro. Faz tempo isso. Recuperei isso no momento em que eu troquei de tema. Ato 1 fala de Eros Grau. Um voto. Aspas.
Não estamos aqui para caminhar seguindo os passos da doutrina, mas para produzir o direito e reproduzir o ordenamento. Ela nos acompanhará, a doutrina, prontamente ou com alguma relutância, mas sempre nos acompanhará. Acompanhará se nós mantivermos fiéis ao compromisso de que se nutre a nossa legitimidade, o compromisso de guardarmos a Constituição. O discurso da doutrina, discurso sobre o direito, é caudatário de nosso discurso, o discurso do direito que nós temos. Ele nos seguirá, não o contrário. Pense que eu escrevi isso há 5, 6 anos atrás. Era o passado. Nada, depois de lá nós melhoramos, claro. Não é? Estou falando sobre o longínquo passado. Ato 2. Venham afirmando que o julgador, ao deparar-se com determinada questão jurídica, busca nas convicções íntimas, na formação humanista, enfim, na cosmovisão que possui, a resposta que mais lhe afigure correta e justa. É o que chamam de contexto de descoberta. Em seguida, procura no ordenamento jurídico os fundamentos capazes de sustentar a conclusão. Surge aí um contexto de justificação, quando a solução mais justa, na concepção particular do intérprete, não encontra esteio no arcabouço normativo, impõe-se a revisão do sentimento inicial. Às vezes, o politicamente correto simplesmente não equivale ao juridicamente acertado. Presente. Ministro da Prova. 3. Futuro. Que na verdade é passado. Sendo assim, e considerando que a atividade de interpretar os enunciados normativos produzidos pelo legislador está comprometida constitucionalmente ao Poder Judiciário, seu intérprete oficial, podemos afirmar parafraseando a doutrina, que o conteúdo da norma não é necessariamente aquele sugerido pela doutrina ou pelos juristas ou advogados, nem mesmo que foi imaginado ou querido em seu processo de formação pelo legislador. O conteúdo da norma é aquele, tão somente aquele que o Poder Judiciário diz que é. Mais especificamente, podemos dizer, como se diz nos enunciados constitucionais, a Constituição é aquilo que o STF, seu intérprete, diz que é, que as leis federais são aquilo que o STJ, seu quartel interno constitucional, diz que são. Ministro Luiz Acosta. Para registro, eu poderia falar aqui da NRNCM, essa sigla que chama neoconstitucionalista, realista, não cognitivista moral, que eu que estou etiquetando, que nesse caso é a tese, são as teses dominantes no imaginário brasileiro, mas que principalmente capitaneados pelos votos do ministro Roberto Barroso. Mas não tenho tempo de falar disso aqui agora. Eu falarei um pouco dessa questão do que eu chamo de posturas realistas. Qual seria a diferença entre as três posturas, passado, futuro e presente, ou os três modelos de direito acima delineados? Em termos de fundamentação teórica, nenhum. Portanto, o passado recente, o presente e o futuro da Corte, apenas há de se salientar que a contundência dos enunciados possui um valor simbólico incomensurável, porque representa um claro deslocamento do discurso de validade do direito em relação ao judiciário. O que deve preocupar a comunidade jurídica? Afinal, o que é isto do direito? Seria efetivamente o que os três ministros dizem que ele é, ou ele pode ser outra coisa? Se for o que dizem ou disseram os três ministros, isso é democrático? Se é isso que está se dizendo todos os dias, Brasil afora, e direito é só isso ou pode ser outra coisa? A doutrina não vale nada? E se o direito é o que os três ministros disseram, então para que estamos aqui hoje? Por que escrevemos livros, teses e fazemos congressos? Para sermos profetas sobre o passado? Profetas sobre o que os tribunais disseram? Qual é a diferença do realismo à brasileira com o personagem Aluquidão de Alice através do espelho? Aliás, o italiano Pierluigi Chiassoni diz, quando Kelsen diz que o juiz faz ato de vontade, ele faz uma brincadeira dizendo, nesse caso, Kelsen admite
que Amphitrite está certo, eu dou as palavras no sentido que eu quero. Porque afinal, o juiz para Kelsey faz um ato de vontade, logo faz política jurídica, logo, se for contra a própria moldura, vale, desde que não haja recurso, logo é uma espécie de realismo. Deixemos isso bem claro, por amor ao debate, que parece estar esgarçado nesse sentido. No âmago do que estou dizendo, vê-se presente o velho realismo jurídico. Esses dias o Quirô e eu escrevemos um texto sobre o realismo retrô brasileiro. Mas não só em cima do realismo retrô, está também na presença de uma má leitura de Kelsey, o andar de baixo da teoria kelseniana, que no fundo é uma espécie de realismo. Há várias razões para nos preocuparmos. Por exemplo, por trás da tese de que a Constituição é aquilo que o STF, o Judiciário diz que é, e o direito infraconstitucional que o STJ diz que é, está um livre atribuir de sentido que aproxima esse tardio realismo a coisas como a escola do direito livre e seus sucedâneos, sociologistas, voluntaristas, ou podemos falar em termos de metaética, que eu gosto muito também, o não cognitivismo ético. Ou seja, não há nenhum critério objetivo para que eu possa decidir. De minha parte, eu permito, acadêmica e muito respeitosamente, faço isso aqui nesta bela academia, e faço muito respeitosamente, e faço respeitosamente também a todas as autoridades, nominadas ou não, das críticas que faço, todas elas são públicas, e tudo isso que eu estou dizendo eu já escrevi, portanto, eu respondo por tudo isso que faço, e sempre faço de forma muito respeitosa. Então, permito-me contestar essas posições, que na verdade acabam sendo uma só, porque a reunião desses voluntarismos, do realismo e do modo como isso é feito, acaba tudo tendo uma holding. O protagonismo judicial, que a gente pode chamar de vários modos, o solipsismo, mas acaba sendo o problema do protagonismo, do lugar do deslocamento para uma postura que ainda é refém do sujeito moderno, e aquilo que é o grande problema do sujeito moderno, ou seja, ele não deixa que os constrangimentos externos segurem a sua vontade, sua vontade. Então, tem uma raiz comum. E digo então que, para mim, o direito é um conceito interpretativo e é aquilo que é emanado pelas instituições jurídicas, sendo que as questões a ele relativas encontram necessariamente resposta nas leis, nos princípios constitucionais, tidos como padrões, etc., nos regulamentos e nos precedentes que têm o DNA constitucional e não na vontade individual do aplicador. Ou seja, o direito possui sim elementos fortes decorrentes de análises sociológicas, morais, etc. Só que depois que o direito está posto nessa nova perspectiva do Estado Democrático de Direito, não podem vir a corrigi-lo de forma indutivista, transferindo logos do discurso de validade para a cabeça do juiz, sob pena de completa ausência de legitimidade democrática. Não é eu que inventei isso. A doutrina no mundo todo, democrática, aponta para essa crítica. Aqui me parece fundamental um olhar burkiniano. Na verdade, o direito presta legitimidade à política, compreendida como poder administrativo, sendo que a política lhe garante coercitibilidade. Concebendo a política como comunidade, o direito faz parte dela. Compreendida como exercício da política, politis, há uma coimplicação, sim, coimplicação e não complicação, entre eles na constituição do político. Como ponto de vista partidário, o direito tem o papel de limitar a política em prol dos direitos das minorias, definindo o limite das decisões contra-majoritárias. O direito é essencialmente político se o considerarmos como um empreendimento público. Daí, política ou político no sentido daquilo que é da polis. É sinônimo de público, da res pública. Por tudo isso, a academia e a doutrina brasileiras deveriam estar mais atentas. Sejamos claros,
Se é verdade que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é, e se é verdade que os juízes possuem livre apreciação da prova ou livre convencimento, e a maioria dos livros processualistas defendem isso, lamentavelmente ainda, mesmo que o CPC tenha tirado a palavra livre, e na exposição de motivos esteja escrito isso. Então, para que serve a doutrina? Ela só serve para copiar elementos e reproduzir alguns obter dictum? Para que serve o bordão, a comunidade aberta dos intérpretes da Constituição, tão propalados pelos juristas, pelo Supremo mesmo? Mas não estou satisfeito ainda, por isso eu vou avançar um pouco mais. A questão que se põe, e aí a responsabilidade da doutrina, nossa, da academia, é que parece que não estamos preocupados com a efetiva teoria do e no direito. Historicamente apostamos em uma dogmática jurídica tecnicizante, de cunho pragmaticista. No centro dessa dogmática está o sincretismo metodológico. Por isso que as pessoas dizem que qual é o problema de ser sincrético, etc. Eu começo com Alex e termino com Habermas, ou começo com Habermas e termino com Alex, misturo tudo, qual é o problema? Não pode ser assim, porque o que sempre importou foi uma espécie de hermenêutica de resultados, algo do tipo decide e depois busca o fundamento. Ou seja, eu chamo isso de a aporia da ponte, ou dilema da ponte. Como posso eu atravessar o abismo noseológico do conhecimento, chegar do outro lado e depois voltar para construir a ponte pela qual eu já passei? Isto é condição de possibilidade. Então a compreensão é condição de possibilidade. Eu não posso dizer primeiro princípio, depois fundamento. Se eu disser isso, eu digo que o processo não vale nada. É um tiro no pé dos processualistas. Por quê? Porque o processo não é condição de possibilidade, então. Ele é só um instrumento, ele é apenas um álibi retórico para eu depois fazer a justificação retórica daquilo que eu acabei de decidir. Como é impossível eu atravessar a ponte e depois voltar a construir algo que me foi condição de possibilidade, o processo, cada vez mais, é uma espécie de protocolo. Metaforicamente, os americanos fazem isso na medicina. Ou seja, 90%, tem uma pesquisa que mostra que mais de 90% dos médicos, que é uma pesquisa antissolipsista, eles não usam essa palavra, tá? Eu estou fazendo a adaptação, mas eles não gostam de médicos solipsistas. Por quê? Porque o médico vê um abscesso, espertinho, assim, decide depois fundamento, ele vai lá e abre o abscesso, o cara perde a perna. 2 milhões de dólares de indenização. Aí ele descobriu, tudo tem protocolo. Aí descobriram que mais de 90% dos médicos que seguem o protocolo dá certo. E aqueles que erram, seguindo o protocolo, é por outras circunstâncias. E, portanto, a condição de possibilidade que se transforma, ou processo, que no fundo são processos, é como o raio-x do aeroporto. O princípio é a segurança do voo. Se alguém gosta de discricionariedade, a minha pergunta é muito simples. É a mesma que eu faço para aqueles que dizem que a moral pode corrigir o direito. Eu aceito o argumento, desde que você me diga como corrigir a moral. Se você me disser isso, eu aceito e nós vamos embora. No caso do aeroporto, se você acha que uma senhora que vem vendendo, eu uso um exemplo escroto, de uma senhora, eu imagino a cena que ela vende queijo o ano todo para arrumar uns caraminguás para ir visitar sua filha. Ela mora no Rio Grande do Sul, a filha mora no Piauí, minha segunda terra, sou cidadão piauiense, portanto nenhuma piada com o Piauí, eu sou piauiense também. E vai visitar a filha, e ela compra uma prestação na Gold, 12 prestações por 25 conexões, depois vai levar uma semana para chegar. E lá vai ela, levando um queijinho, pega uma greve no caminho de motoristas, chega atrasada no aeroporto, e aí o dilema que se põe é, se o cara deixar ela passar no raio-x, ela não perde o voo.
se ela tiver que passar por um raio-x, e a malta toda diz, deixa. A questão ela deve deixar? Ele deve deixar? Se ele tem poder discricionário para isso, quem disse que no quarto cara que vem vindo ele começa a escolher? E logo não há mais nenhum critério, será o critério do sujeito que é o dono do raio-x. Ou seja, uma decisão se faz por princípio, e não se faz por política. Sim, politicamente era bom deixá-la passar, moralmente adequado. A questão é saber se para segurança do voo você consegue fazer isso. Isso não é uma metáfora, óbvio. Mas é uma metáfora. Eu não sei se eu seria tão mal assim. Mas, de todo modo, essa é uma questão para se você gosta de discricionariedade, faça esse teste. Faça esse teste. Aliás, você pode se testar também sobre o que é um princípio. Se você é contra a pena de morte, resista. Pergunte se um cara que mata 10 pessoas, esfola e vende a carne em pastel, se você aceita a pena de morte. Se você diz nesse caso sim, é porque você nunca foi contra a pena de morte. Você é contra a pena de morte por princípio, como Sócrates. Contra Criton diz: o direito da polis vale. Esse é o grau de ortodoxia que tem que se ter para continuar a falar por princípio e não por política. Então, é claro que o hermenêutico de resultados pode, por vezes, dar resultados. Afinal, o relógio parado acerta a hora 2 vezes ao dia. O grande problema é que ficamos na dependência não de uma estrutura jurídica, mas ficamos na dependência de uma opinião sobre a estrutura jurídica que acaba sendo decisiva e que acaba sendo, para usar uma palavra bem simples, uma loteria a partir de posturas individualistas. Ou, se quiser usar a questão do homicídio. Todos os dias deparamos com decisões ditadas pelo livre convencimento. Isso é só uma metáfora do que acontece, que no fundo não passam de árbitros teóricos para a ideologização da aplicação do direito. Uma portaria vale mais do que a Constituição, circulares comandam a nação, o conceito de insignificância no crime depende de cada cabeça. E, aliás, acreditamos que cada cabeça uma sentença, esse infame adágio solipsista que quanto mais se repete, mais atrasa o direito. Até mesmo a tese do juiz natural evoca uma tardia confiança no bom juiz. Teremos que admitir, a democracia não pode depender do juiz natural, porque se ele decide por princípio, vale mais do que a questão do juiz natural. Aí os processualistas têm que dar um passo à frente para admitir também que a luta pelo acusatório passa por cima de instrumentos como o juiz natural, que não deixa de ser a crença do juiz que tem o conhecimento, como se o processo fosse a cognição dele e não um conjunto de participações, etc., que o pessoal aí defende tão brilhantemente. A dogmática jurídica brasileira, portanto, acaba não tendo um norte e acaba sendo uma espécie de queijo suíço. Um sintoma disso, e eu venho denunciando isso há anos, são os embargos declaratórios. São coisas pequenas, mas que somadas acabam criando caos. Pergunte como funcionam os embargos no direito alemão, no francês, no norte-americano. Pergunte se lá o juiz pode mandar emendar a inicial sem dizer porquê. Pergunte, na verdade, se lá existem os tais embargos. Por que alguém pode estar autorizado por lei a produzir uma decisão obscura, contraditória ou contendo omissões? Essa pergunta tem que ser respondida. Está lá nos códigos. Uma decisão contraditória ou obscura dada por um agente político do Estado não tem defeito de fundamentação, portanto, ela não viola o dever de fundamentação do artigo da Constituição?
O direito não está à disposição do julgador. O direito não é uma mera racionalidade instrumental. Aliás, por pensarem assim, os instrumentalistas do processo civil conseguiram construir e ajudar a construir isso que está aí. E no processo penal, continuamos a pensar como há décadas atrás. Sequer conseguimos fazer cumprir o artigo 212 do CPP, conquista do sistema acusatório. Aliás, há 4, 5 anos atrás, eu estava numa banca dizendo que tinha que cumprir o 212 e uma professora muito conhecida, né, do Rio de Janeiro disse: você defende o 212? Eu defendo. Quer dizer, porque está muito claro. Onde é que nós não nos entendemos? O juiz só pode fazer perguntas complementares. Complementares as que vêm depois. E logo, é porque você é um positivista, está pegando o pé da letra. Eu digo, desde quando o positivismo quer fazer com que se cumpra o pé da letra? Que ideia é essa? E outra, quem diz que o positivismo obriga alguém a fazer cumprir o direito? Ou seja, que tipo de positivismo você está falando? Ou seja, a partir disso, mesmo para algumas questões de discussões dogmáticas, nós não temos um arcabouço teórico formado suficiente, porque afinal somos feitos todos do mesmo barco. Se somos todos feitos do mesmo barco, ninguém é filho de chocadeira. Portanto, não podemos nos queixar quando os juízes ou os ministros dizem que decidem desse modo por tais e tais razões, ou não fundamento porque foram os nossos alunos, ou alunos dos nossos pais, ou alguma coisa desse tipo. Somos todos do mesmo barco e, portanto, nós somos responsáveis por isso. E esse é o papel da responsabilidade política. É constrangedor ver juístas importantes dizerem coisas como esta sobre o positivismo, ou que princípios são meramente valores, etc. Não é por nada que uma pesquisa de uma universidade paranaense, publicada recentemente, deu conta de que as decisões judiciais refletiriam a ideologia pessoal dos juízes. É uma pesquisa feita na Universidade Federal. Os dados não me surpreendem, confirmam a crise de paradigma que vemos denunciando há anos. A nossa formação jurídica, o nosso ensino, as nossas práticas, encontram-se arraigadas a um paradigma filosófico ultrapassado. Eu sei que é difícil dizer isso, mas falta muita filosofia, falta compreensão. O nosso imaginário jurídico está mergulhado ainda na filosofia da consciência. Nele, cada juiz é o proprietário dos sentidos. É um equívoco dizer, e nós repetimos, isso é repetir todos os dias, que sentença vem de sentir. Essa é uma das grandes falácias construídas no direito. Na democracia, as decisões não podem ser frutos da vontade individual. Kelsen foi um pessimista, Kelsen ou foi alguém que tinha o extremo realismo de saber que era impossível separar direito e moral e foi fazer ciência no andar de cima. Direito não pode ser um ato de vontade, portanto, também não pode ser fruto da subjetividade do julgador. A primeira coisa que eu deveria dizer ao juiz, quando ele entra na carreira, é: não julgue conforme o que você acha ou pensa. Julgue conforme o direito. O que é direito, que eu falei antes, aí essa é a nossa tarefa de dizer o que é direito. Dizendo o que já disse sobre a pesquisa do Paraná. O juiz tem responsabilidade política, ele decide. A consciência do juiz não é um ponto cego ou isolado da cultura. Quando o desembargador, nessa pesquisa do Paraná, diz textualmente que não dá para esperar que o juiz se separe de seus conceitos políticos ou religiosos, tem um problema. Justo. Ninguém nessa altura do campeonato, aqui, pensa que o juiz é um alface. Ou que ele esteja amarrado aos textos como no iluminismo. Alguém pensaria isso aí? Mas se não é assim, então, desde há muito que nós já temos feito, todos, essa escola pródiga nisso, de fazer críticas, né? E superaram essa questão na medida em que a carga de preconceitos e saber que ela não é um mal em si, mas é um aliado.
Interpretar é atribuir sentido, não é atribuir sentido de forma arbitrária, é fazê-lo a partir do confronto com a tradição, que depende da suspensão dos prejuízos. Se o juiz não consegue fazer isso, ele não deve ser juiz. São os dois corpos do rei. Morgan diz muito bem que não importa o que o juiz pensa, não importa a sua subjetividade, suas decisões devem obedecer à integridade e à coerência do